E aí galera, aqui quem fala é o Hugo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Para a gente entender quais são as principais diferenças entre essas duas visões teológicas, a gente precisa entender o que são cada uma delas, o que elas representam no cenário teológico, o que realmente são cada uma dessas visões. Essas visões, elas representam visões escatológicas, e visões escatológicas são a respeito do fim dos tempos, a respeito do final dos tempos. Muita gente pensa que visões escatológicas são apenas textos encontrados no livro de Apocalipse, que é o que mais trata sobre este assunto, mas não necessariamente. Podemos ter visões escatológicas em todos os livros da Palavra de Deus, não são em todos que nós encontramos, mas se alguém interpretar de uma forma que possa enxergar uma visão a respeito do fim dos tempos, a gente pode chamar de visão escatológica. Tem muitos trechos no livro de Mateus, ali no final do livro de Mateus, no livro de Lucas, nos evangelhos em geral, nas cartas paulinas, nós encontramos muitas visões, muitos textos, escatológicos. Então, para a gente entender quais são as principais diferenças, a gente precisa entender isso, que eles são visões escatológicas, visões a respeito do final dos tempos. Então, qual é o posicionamento a respeito do final dos tempos de cada uma dessas visões? O posicionamento, por exemplo, do pré-tribulacionismo a respeito da grande tribulação é que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. O que significa isso, Hugo? A grande tribulação, pessoal, é um período de 7 anos que vai acontecer no final dos tempos, a respeito do que nós estamos tratando, no final dos tempos onde um homem vai reinar entre as nações, reinar em todo o mundo, ele vai estabelecer um governo único em todo o mundo e vai reinar sobre ele, e vai unificar todas essas nações. Os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, antes desse período de 7 anos descrito na palavra do Senhor em diversas passagens, mas as principais são no livro de Mateus, no livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses e no livro de Apocalipse, falam mais sobre este assunto. Já o pós-tribulacionismo acredita que a igreja vai ser arrebatada somente ao final desses 7 anos, ou seja, a igreja vai passar por todo este período de 7 anos aqui junto com o anticristo, junto com a ira de Deus, entre aspas. Um fato que a gente não pode deixar de comentar é que os pré-tribulacionistas, muitos deles, acreditam que a igreja vai ser arrebatada de forma desapercebida, ou seja, de forma que nenhuma pessoa do mundo que não seja membro da Igreja de Cristo, não seja membro da igreja, não faça parte do corpo de Cristo, eles acreditam que estas pessoas não vão saber do arrebatamento, não vão ver com os próprios olhos o arrebatamento. Já os pós-tribulacionistas acreditam que ao final da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, eles acreditam que todas as pessoas da Terra presenciarão com os próprios olhos, enxergarão com os próprios olhos, que a igreja está sendo arrebatada e que Jesus está voltando de forma gloriosa. E tem toda aquela passagem de ele voltando em um cavalo branco com todos os seus anjos ali reunidos. Então, mas qual é, Hugo, a visão mais tradicional? Qual é a visão que a igreja seguiu ao longo de mais tempo? Qual é a visão mais recente? Qual é a visão mais antiga? Bom, pessoal, a visão mais antiga é a visão do pós-tribulacionismo. A visão pós-tribulacionista, ela tem mais de 1800 anos. Ela acompanhou a igreja durante toda a Idade Média e até agora o período moderno. Nós temos relatos da visão pós-tribulacionista nos primeiros registros, nos primeiros documentos da igreja, ou seja, é uma visão muito mais consolidada, uma visão que tem muito mais estudos sobre ela. Já a visão pré-tribulacionista, ela tem aproximadamente 135 até no máximo 200 anos de história. Ou seja, é uma visão muito recente, uma visão que ela foi instaurada por seu inventor, entre aspas, John Nelson Darby, na década de 1830. Na visão pós-tribulacionista, nós não podemos dizer se tem um inventor, entre aspas, aí para a visão pós-tribulacionista, porque ela já era
a visão mais tradicional da igreja. Ela acompanhou a igreja durante todo o período de história, até mesmo na Reforma Protestante com Martinho Lutero, porque a Reforma Protestante foi ali entre 1530 e 1535, mais ou menos. Ali foi a Reforma Protestante, então acompanhando ali Martinho Lutero na Reforma Protestante, todos ali eram pós-tribulacionistas. E quais são os textos mais utilizados por cada uma destas visões? Na visão pré-tribulacionista, nós temos textos como 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, que nós vamos ler agora. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, diz assim: E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, juntamente entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Vamos para outro texto. Outro texto que podemos utilizar aí para representar a visão pré-tribulacionista na palavra do Senhor, nós vemos o texto de Hebreus 9, 28, que diz assim: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Ou seja, na visão pré-tribulacionista, eles acreditam que essa palavra salvar significa que eles seriam retirados da terra no momento da grande tribulação. Mas o texto de 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18, que ele pode ser utilizado para as duas visões. Ele pode ser utilizado também para a visão pós-tribulacionista, e isso é papo para um outro vídeo, eu não posso ficar me alongando muito neste assunto deste texto. Já os textos que mais representam a visão pós-tribulacionista, os textos que mais são utilizados como argumento pelos pós-tribulacionistas, nós podemos citar um como João 15, do 18 ao 20, que diz assim: Se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo amariam o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. O argumento utilizado pelos pós-tribulacionistas para dizer que esse texto representa a visão pós-tribulacionista, que ela é a visão mais correta, é de que se o mundo nos odeia, se o mundo odiou o nosso Senhor, ele também vai nos odiar. Ou seja, se o mundo odiou o nosso Senhor, quem somos nós para que não sejamos odiados? Quem somos nós para que não passemos por tribulação? Quem somos nós para sermos tirados da terra no momento da grande tribulação? O texto agora mais utilizado pelos pós-tribulacionistas, esse descaradamente é o texto mais utilizado e o texto mais forte, até mesmo reconhecido pelos pré-tribulacionistas, que é sim um texto forte dos pós-tribulacionistas, é o texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 29 ao 31, que diz assim: Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais, preste bem atenção, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então o argumento aqui utilizado neste texto para defender a visão pós-tribulacionista é que, se atentem no primeiro versículo aqui desse texto, na primeira parte do versículo, a parte A.
logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, falando a respeito de depois da tribulação. Tribulação daqueles dias, diz, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Aqui claramente está falando sobre a grande tribulação. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam nos comentários. Se aqui não está falando sobre a grande tribulação. Se está falando sobre a grande tribulação, ele fala no começo do versículo, logo em seguida a grande tribulação. E o que ele fala logo em seguida? Vamos para o verso 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Beleza. O 31 diz, ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. Aí essa é a parte mais utilizada, que é o que diz assim, os quais reunirão os seus escolhidos. Quais são os escolhidos? Os eleitos. Quais são os eleitos? A igreja de Cristo. As pessoas que serão arrebatadas neste período, entre aspas, pelos pós-tribulacionistas. Que diz, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus, de uma outra extremidade dos céus. Ou seja, o argumento dos pós-tribulacionistas é que, ao final, logo em seguida, que é o que diz o versículo, Jesus voltará, que é o que diz no 30, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e ele virá e resgatará dos quatro cantos do mundo os seus escolhidos, que é a igreja. Para rebater um texto desse, meus irmãos, é realmente muito difícil. Não vou dizer que é impossível, eu nunca vi alguém rebatendo um texto como esse, que diz de tão claramente, você rebater um texto desse, você vai ter que fazer um malabarismo teológico ali muito grande, mas vamos para o próximo texto aí, que é Apocalipse 7, do 13 ao 17, o último texto dos pós-tribulacionistas. Um texto que também tem um argumento muito forte ali por parte dos pós-tribulacionistas é o texto de Apocalipse 7, do 13 ao 17, que diz assim, um dos anciãos tomou a palavra e me chamou. Aqui a gente está vendo o apóstolo João tendo a visão do Apocalipse lá nos céus, que é o que Jesus está mostrando para ele sobre o final dos tempos. Ele diz assim, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou a João, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, e que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Deus lhes enxugará os olhos toda a lágrima. Agora você me pergunta, mas isso bate em conflito com a visão pré-tribulacionista? Esse texto de Apocalipse bate contra a visão pré-tribulacionista? Eu vou te dizer que sim. Por quê? A gente enxerga que o apóstolo João, ele diz assim, quem são os que, e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Essas pessoas que estão vestidas de branco, vocês vão ter que concordar comigo que são membros da igreja, que são parte do corpo de Cristo. Isso aqui é uma visão que o branco representa a paz, representa algo que é a santidade. Isso aqui é a visão bíblica. Eu estou falando de um texto bíblico que João escreveu. Quem são esses que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, são os que vêm da grande tribulação, os que lavaram as suas vestes e a alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no seu santuário. Ou seja, como membros da igreja morreram na grande tribulação, porque ele diz que eles vieram da grande tribulação. Se eles vieram da grande tribulação e eles estão nos céus, eles claramente morreram na grande tribulação. E se para os pré-tribulacionistas a igreja foi arrebatada no começo da grande tribulação, como pode haver membros da igreja
mortos na grande tribulação. Aí a gente começa a ter um pé atrás, dizendo, olha, são todas as pessoas que vão ser arrebatadas no começo da grande tribulação? Ou a igreja vai passar por toda a tribulação, ninguém vai ser arrebatado nesse período? Ou algumas pessoas serão arrebatadas antes da grande tribulação, outras não e outras vão se converter? Isso já bate em conflito com muita coisa do texto bíblico. Aí o argumento utilizado pelos pré-tribulacionistas para rebater esse argumento dos pós é que estas pessoas não são igreja. Mas isso é um malabarismo muito grande, um malabarismo teológico enorme. Porque você dizer que pessoas que vieram e diz claramente que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Quem são lavados pelo sangue do Cordeiro? Os eleitos, as pessoas em Cristo Jesus, as pessoas santas, as pessoas santificadas, os membros do corpo de Cristo. Se essas pessoas foram mortas na grande tribulação, como dizer que essas pessoas não são membros do corpo de Cristo? É impossível você dizer que pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro não são membros do corpo de Cristo. Mas vamos prosseguir aqui. Agora vamos ver os pontos fracos de cada uma dessas visões teológicas. Os pontos fracos da visão pós-tribulacionista é a ideia de que Deus jamais derramaria a sua ira nos seus filhos, nos filhos de Deus, que é uma visão clara, que diz claramente em Romanos 8:1, diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, os pré-tribulacionistas, para rebater essa visão pós-tribulacionista, eles vão argumentar esse texto. Eles vão dizer que para os filhos de Deus não há condenação. Não existe mais condenação para eles. Ou seja, como que na grande tribulação, que é um momento claro onde Deus derramaria sua ira sobre os filhos de Deus, como a igreja poderia passar por esse período? Isso é um ponto fraco do pós-tribulacionismo. Um ponto bem fraco do pós-tribulacionismo, que diz que a igreja passaria por esse período, mas em Romanos, a grosso modo, a gente vê que é uma visão que, entre aspas, tem um ponto fraco. Outro ponto fraco, entre aspas, do pós-tribulacionismo, que os pré vão argumentar contra, é que a palavra igreja, a palavra entre aspas, igreja, não aparece em nenhum texto a respeito da grande tribulação. A gente não vê nenhum texto falando sobre a palavra igreja, especificamente sobre a palavra igreja, a respeito do período de grande tribulação, argumentando que a igreja não passaria por esse período. Mas é um argumento muito fraco, porque a gente não pode dizer que só por não ter a palavra igreja não quer dizer que a igreja não passaria por esse período, tá bom? E argumentar isso é ignorar o fato de que outras palavras semelhantes a ela aparecem, como eleitos, como santos, e entre outras palavras que aparecem quando temos textos relacionados à grande tribulação. Agora os pontos fracos do pré-tribulacionismo. A gente pode utilizar o próprio texto de Mateus 24, do 29 ao 31, que é um ponto forte ali do pós-tribulacionismo, é um ponto fraquíssimo do pré-tribulacionismo, porque ele diz claramente que a segunda vinda de Cristo vai ocorrer após a grande tribulação. A primeira vinda dele, a primeira vinda de Cristo, foi quando ele veio há mais de 2000 anos atrás, veio e morreu por todos nós, morreu por toda a humanidade. E a segunda vinda, ele diz claramente que ele vai ocorrer após a grande tribulação, porque se o sol e a luz escurecerem, e ocorrerem todos aqueles sinais descritos em Mateus 24 ao 29, 24 do 29 ao 31, que foi o texto que eu li aqui agora há pouco, a gente vê que todas essas coisas acontecem, a gente pode ter claramente que se trata da grande tribulação. E diz que Cristo vai voltar após esse período. Então isso é um ponto fraquíssimo do pré-tribulacionismo, haja vista que o próprio Jesus, aqui a gente não está falando de apóstolo que veio depois, a gente não está falando de João, não estamos falando de Paulo, não estamos falando de Pedro, a gente não está falando dessas pessoas, nós estamos falando do próprio Cristo na Terra, quando veio há mais de 2000 anos atrás, dizendo claramente que quando o sol se escurecer, logo em seguida, a vinda de Cristo ocorreria, a segunda vinda dele ocorreria e reuniria dos quatro cantos do mundo os teus filhos, reuniria dos quatro cantos do mundo os santos.
O argumento mais utilizado pelos pré-tribulacionistas para rebater esta visão é que o livro de Apocalipse, ele não é um livro que narra os fatos de forma cronológica. Ou seja, quando eu citei o texto de Apocalipse 7, do 13 ao 17, que fala que as pessoas morreram na grande tribulação, ali que elas estavam cobertas de branco, vestidas de branco, foram lavadas com o sangue do Cordeiro, o argumento dessas pessoas é que o livro de Apocalipse, ele não é narrado de forma cronológica, mas há muitas discordâncias a respeito deste fato. Não é uma ideia unânime de todos os cristãos, de todas as pessoas, de todas as visões teológicas, que o livro de Apocalipse não é cronológico. Tá bom? Você pode argumentar que ele é um livro profético muito difícil de você entender ele. Sim, ele é muito difícil de você entender, mas não quer dizer que ele não narre os fatos de forma cronológica. Mas, meus irmãos, chegamos ao final deste vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês que assistiram até o final deste vídeo. Espero ter ajudado vocês, espero ter abençoado a caminhada cristã de vocês em entender quais são as principais diferenças. Muitas vezes a gente escuta aí as principais, fulano é pré-tribulacionista, fulano é pós-tribulacionista. E as principais igrejas que contemplam as visões pré-tribulacionistas são igrejas pentecostais, ou seja, a Assembleia de Deus, a Deus é Amor, entre diversas outras igrejas que contemplam as visões pré-tribulacionistas. A gente vê que, apesar de ela ser uma visão mais recente, ela tomou o cenário, pelo menos brasileiro, das igrejas brasileiras de forma quase que unânime. Tá bom? As igrejas que contemplam a visão pós-tribulacionista são visões mais reformadas, como os presbiterianos, entre outras igrejas. Não há, salvo engano, os adventistas também são pós-tribulacionistas, mas entre outras igrejas aí. Mas no cenário brasileiro, a gente vê que muitas pessoas são pré-tribulacionistas. A maioria, a grande maioria, é pré-tribulacionista, porque não é uma visão muito discutida. Primeiro ponto. A maioria das pessoas frequentam a Assembleia de Deus. Mais de 17 milhões de pessoas, se não me falha a memória. Essas pessoas estão todas instauradas num cenário de pré-tribulacionismo. Então não é discutido muito esse assunto. E a gente fica na dúvida. O que fala a visão pós-tribulacionista? A gente fica até um pouco com medo de pensar dessa forma. Mas o que eu tenho para falar para vocês é: como saber a visão que a gente quer defender? Como a gente sabe a visão que a gente vai tomar para si? A única coisa que você pode fazer, e a coisa principal que você tem que fazer, é ler a palavra de Deus. Ela sozinha se basta. Você vai encontrar ambos argumentos, como eu demonstrei aqui. Você pode encontrar argumentos tanto para a visão pré-tribulacionista quanto para a visão pós-tribulacionista. Você vai encontrar textos argumentando contra ou a favor das duas visões. Vai de você, vai do seu entendimento, vai do que o Espírito Santo lhe conduzir a entender a palavra de Deus. Sempre peço o discernimento de Cristo, peço o discernimento do Espírito Santo, para que você leia a palavra de Deus e compreenda os textos, tá bom? Eu vou deixando esse vídeo por aqui, agradeço a presença de cada um de vocês, deixa o seu like se você gostou do vídeo, se foi edificante para sua vida, se inscreve aqui no canal aqui embaixo. A gente está com um projeto de gravar vídeos aqui a respeito da palavra do Senhor, já temos alguns vídeos como você pode ver aí no nosso canal. Agradeço a presença de cada um de vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!